que não tá aqui no papelzinho, você já fez, eu vou fazer daqui a pouco. Beleza? Mas eu acho que dá pra ser dinâmico aí, né? Acho que dá pra ter coragem em algumas coisas. Eu tô com as perguntas muito boas aqui. Ah, eu posso colocar fogo no parquinho. Vamos lá, Tem misericórdia do professor aí, hein? Aproveita aí. O Wesley tá afim de responder perguntas aí. Certinho, gente? E aí, tem alguém que tem alguma pergunta aí? Bora lá, galera. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer, reverendo. A gente estava em Santa Catarina esses dias e a gente estava numa mesa lá e... Aí do nada o cara que estava dando aula pra gente, ele falou assim... Que o anjo da igreja em Apocalipse não eram os pastores da igreja. Que eu já ouvi muitas pregações que falam isso. Quando o João fala as cartas em Apocalipse, ele fala o anjo da igreja. Ele disse que não eram os pastores. É correto isso? Beleza, então a pergunta do reverendo Wesley é o seguinte. Se aqueles anjos que é citado por João no Apocalipse na igreja lá são os pastores, os líderes, ou não são, se realmente dentro de cada igreja tem um anjo. A matéria de angelologia, o que é angelologia? É um estudo minucioso sobre os anjos na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. O que a Bíblia fala sobre anjos? Eles estão por aí, qual é a função dos anjos? Infelizmente é uma matéria pouco trabalhada na igreja. Isso daí é trabalhado em seminário teológico. E é óbvio que se você conversar com a maioria dos cristãos, eles nem vão saber quais são as funções diretas dos anjos. Para que serve anjo? Tem anjo de cura, tem anjo da guarda, não tem anjo da guarda? Dentro da possibilidade que o reverendo falou é o seguinte, forma majoritária, o que é majoritária? A maioria dos grandes estudiosos, grandes intérpretes, eles entendem que quando João faz a menção ali, usada por Cristo, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja tal, a maioria entende que sim, são os pastores, são os líderes. Por quê? Porque Jesus ele faz um diagnóstico das 7 igrejas. Eu sou aquele que passei no meio das igrejas, eu sou aquele que está lá dentro. Então ele faz um diagnóstico e manda enviar uma carta a cada uma das igrejas. Então quem receberia a carta? A igreja. Mas quem é o líder da igreja? O responsável pela igreja. Então era uma repreensão para o líder da igreja e para toda a igreja. Então por isso, de forma majoritária, a maioria entende que sim, era literalmente uma referência aos pastores da igreja. Até porque a palavra angelo no grego, ou malakai, ou malak, no hebraico, significa mensageiro. E o pastor da igreja é aquele que traz mensagens de Deus para a igreja, discipula a igreja, prega para a igreja. Então, de forma majoritária, entende que sim, eram os pastores da igreja, mas vai ter essa possibilidade de entender que realmente em cada igreja tem um anjo específico. Mas isso daí é muito especulativo. Não está claro na Bíblia que para cada igreja tem um anjo. Os anjos de Deus estão aí a serviço da igreja, mas não especificamente que tem só um anjo para cada igreja. Não tem como, biblicamente, pontuar isso daí. Mas majoritariamente entende que são os pastores mesmo da igreja. Beleza? Satisfatória a resposta? Glória a Deus, maravilha. Bora aí, galera. Que eu puder ajudar vocês aí. Pode mandar no WhatsApp também, tá, gente? Aí, ó, no zap aqui, beleza. Pode mandar aqui, tô com o celular na mão. Tem mais alguém aí? Enoque, vai lá, Enoque. Queria saber a opinião dele. Qual vertente faz mais sentido? A calvinista ou a arminiana? É uma pergunta de difícil resposta porque demandaria muito tempo. Qual perspectiva teológica sobre salvação? Calvinista ou arminiana? Primeiro eu vou dar um feedback pra galera, né? Porque tem pessoas que talvez nunca nem ouviu isso. O que acontece é o seguinte. Como que Deus opera a salvação na vida do homem? Como que Deus opera essa salvação? É eu que tenho que escolher ser salvo ou é Deus que me escolhe, ponto final, acabou? Lá atrás, no século XVI, teve 2 grandes teólogos. Um chamado João Calvino e outro chamado Jacobus Armínio. E detalhe, a nossa próxima matéria na igreja é justamente essa. Tem uma galera aqui, pessoal, que está fazendo um trabalho na igreja lá que o pastor levantou. Maravilha esse trabalho. Nós estamos passando uma vez por mês, né, pastor? Teologia, trazendo essas matérias. A primeira foi sobre a volta de Cristo, como que vai ser. Nós vimos lá três possibilidades. Quem estava lá? Quem estava lá? Aí, ó, tem uma galera que estava lá. Nós vimos 3 possibilidades e a próxima escolhida por vocês foi sobre salvação, justamente sobre Calvino e Armínio. Então, o que eles pensavam, a grosso modo? Calvino, Deus escolheu e ponto final, acabou. Não é você que escolhe, é Deus que te escolheu do ventre da sua mãe, você não pode fazer nada, você vai vir porque ele te escolheu. Está escolhido e ponto final. Jacobus Armínio, que é outro teólogo que, por incrível que pareça, Jacobus Armínio, ele foi aluno de um discípulo direto de Calvino, Teodório de Beza. Teodório de Beza era um dos melhores
discípulo de Calvino, que foi professor de Jacóbio Armínio. Então, querendo ou não, Jacóbio Armínio, ele aprendeu muito a teologia calvinista e não concordou. Ele levantou outra possibilidade, falou, não, salvação não é assim. O homem também tem poder de escolha. E aí ele falou, não, o homem, pelo livre-arbítrio ou arbítrio liberto, né, porque dentro da ideia calvinista e arminiana, por isso que eu falei que ficar para outro dia, não existe livre-arbítrio. Eu acho que tudo aqui é um baque para todo mundo, né? Dentro da ideia calvinista e arminiana, o livre-arbítrio não existe. Porque o homem perdeu esse poder de escolha lá no jardim. Depois que o homem escolhe transgredir a vontade de Deus, ele é totalmente escravo às suas vontades. Tanto que o homem sempre vai escolher pecar, porque está na natureza do homem caída. O homem só consegue escolher não pecar quando é assistido pela misericórdia de Deus. Aí para Jacob Armínio, ele entende que isso daí significa o quê? O arbítrio liberto, o seu livre-arbítrio que está preso à sua natureza, precisa ser liberto através da operação do Espírito Santo. Então, a grosso modo, o arminianismo entende que é você que pode escolher servir a Deus ou não, você pode recusar, por calvinista não. Se Deus te escolher, você não consegue recusar. E eles terão os seus textos bíblicos para se defender. O calvinista tem uma porrada de texto que dá a entender que realmente é Deus que te escolhe, é Deus que te elegeu, é Deus que te chamou. Os arminianos vai ter um monte de texto que dá a entender que, opa, peraí, eu posso escolher, eu posso recusar. E aí demandaria muito tempo mesmo. Mas ele perguntou qual é a minha visão sobre isso. O professor tem que ser neutro. O professor tem que ser neutro, não pode expor o que ele pensa. Lá no dia, lá na igreja, lá, eu vou ter mais tempo para trabalhar sobre isso, aí eu vou trabalhar os textos. Não vai dar para entrar, irmão, me desculpa. Não tem como entrar muito a fundo, porque nós ficaria aqui o dia inteiro e ainda não conseguiria resolver. Porque essa briga já dura quase 500 anos e ninguém consegue resolver. Quem é que está certo e quem está errado. Porque ambos têm textos fortíssimos. Mas a grosso modo era isso. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Sim. Ai, muitas pessoas sim. Lá no culto, lá na aula, na igreja, eu espero que vocês participem. Vai ser o dia 19, né, pastor? Mês que vem, né? Ficou pro dia 19, né? Vai lá, galera, que nós vamos trabalhar só sobre isso a manhã inteira. Beleza? Vocês vão estar lá? Sim! Fechou, bora lá. Chegou uma boa aqui, hein? Aí eu volto aí pra vocês. Sou lésbica, vou pro inferno? Olha, essa é uma pergunta que tem que responder de uma forma bem delicada, que vai envolver desejos, sentimentos. Qual é o maior problema do homossexualismo? Eu trouxe uma palestra sobre isso mês passado em Mojimirim para pastores. Eu conversei já também sobre isso com o pastor William, meio que no particular, algumas possibilidades. A prática homossexual, tanto homem com homem, mulher com mulher, vai conduzir a pessoa para o inferno sim, se ela não se arrepender e abandonar. Por quê? Deus condena isso no Velho Testamento em Levíticos e Deus também condena isso no Novo Testamento em aos Romanos. É antinatural. Porém, o porquê que isso acontece? Tem inúmeras possibilidades. Uma que eu descarto totalmente, de forma prévia, que não pode ser apenas isso, é o que nós ouvimos a vida inteira. Não, homossexualismo é demônio, lesbianismo é demônio. Opa, peraí. Se for apenas demônio, seria muito simples. Você coloca a mão na cabeça de uma pessoa que tem problemas com homossexualismo, você vai repreender no nome de Jesus, o cara vai virar homem na hora, a mulher vai virar mulher na hora. E nós sabemos que na prática não é assim que funciona. Então tem inúmeros fatores que podem levar uma pessoa a ter desejos homossexuais ou desejos lésbicos. Eu levantei uma possibilidade, que eu estudo há algum tempo, sobre o fator genético. Não pode nascer assim, irmão Wesley. Opa, peraí. Não pode nascer assim? Então bora lá. Por que não pode nascer assim? Aí a pergunta que eles se penduram, aliás, a resposta que eles se penduram é aquela. Não pode nascer assim porque a obra da criação de Deus ela é perfeita, sim ou não? Sim. Mas qual obra da criação de Deus que é perfeita? Adão e Eva. Depois de Adão e Eva não tem mais perfeição. O homem está no estado do impuro e numa natureza totalmente caída. A tal ponto que nasce hermafrodita. Você sabe o que é o hermafrodita? O hermafroditismo é um ser humano que nasce com os dois órgãos. E aí? Não é perfeito? Por que nasceu com dois órgãos? Você sabia que tem homem que nasce com progesterona? É uma anomalia genética. Progesterona é hormônio feminino, não era para estar no corpo dele. Mas por uma anomalia genética está lá. Esse homem vai ter poucos pelos, pode ter voz fina e pode ter até 3 jeitos femininos. Mas não quer dizer que ele será homossexual. Tem mulheres que nascem com testosterona. Ela vai ser meio masculinizada, pode ter muito pelo e voz grossa. Uma anomalia genética. Mas também não quer dizer que ela será lésbica. Mas é aí que entra aquilo que eu até concordo. O que nós pregamos aqui hoje?
Quem é aquele que nos observa 24 horas para nos conduzir para o erro? Quem? Diabo. Ele vê toda essa situação. O que ele vai fazer na vida dessa pessoa? Para onde que vai levar essa pessoa? Para onde que vai induzir essa pessoa para ela tomar as escolhas dela? A pessoa olha para o corpo e já vê que tem algo diferente. Realmente eu nasci num corpo diferente. Eu sou tipo homem no corpo de mulher. E aí? Você está entendendo? Tem alguma coisa errada. Eu entendo o seguinte, que essas anomalias genéticas, que o que eu estou falando aqui é comprovado pela ciência, tá, pessoal? Tem homens que nascem com esse tipo de hormônio, tem mulher que nasce por conta de uma anomalia genética, porque nós estamos na natureza caída, depois da queda de Adão. Por isso que nasce coxo, nasce cego, nasce aleijado, nasce hermafrodita. O texto bíblico condena um homem deitar com outro homem como se fosse mulher e a mulher deitar com outra mulher como se fosse mulher. É antinatural. Agora, veja que contraditório e para você pensar um pouquinho. Para a pessoa que tem um desejo homossexual, tem um tipo de relação sexual para ela que é proibido e pecado. Qual que é? Com a pessoa do mesmo sexo. Sim ou não? Sim. Agora eu vou levantar aqui para os casados. Para mim que sou casado, tem um tipo de relação sexual que é pecado. Sim ou não? Qual? Sim. Adultério. Eu me deitar com outra mulher. Sim ou não? E para a mulher também que é casada, se deitar com outro homem é pecado. Sim ou não? Sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu quero ver quem vai ter coragem de falar na minha cara que nunca aconteceu ou não vai acontecer. Se você fizer isso, eu vou duvidar da sua honestidade. Qual é o homem casado que está aqui, ou a mulher casada que ao longo da vida nunca sentiu atração por outra mulher? Ou a mulher que nunca sentiu por outro homem? Você tem coragem de levantar a mão e falar que nunca aconteceu isso com você? Ou que não vai acontecer? Você seria um bom mentiroso, porque nós somos seres humanos caídos ainda, mesmo assistindo pela graça. Mas aí eu levanto uma hipótese bem legal para você trabalhar. Mesmo eu sendo casado e ao longo da vida, eu posso, em algum momento, sentir desejo por outra mulher? Qual é o meu papel como verdadeiro cristão assistido pelo Espírito Santo? Se arrepender e resistir a esse desejo através de quem? Quem? O que o Espírito Santo traz para nós? Domínio próprio. Então, mesmo eu sendo um heterossexual, eu tenho um tipo de desejo sexual que é proibido, que é o sexo fora do meu casamento, mas eu resisto a ele, não cedo a ele, através da graça de Deus que opera em mim e traz o domínio próprio, e assim eu serei salvo. Sim ou não? Sim. Por que um homossexual que tem desejo homossexual não pode ser salvo? Ele pode ser salvo. Se ele não ceder às tentações ao seu desejo. Porque ele pode ser um cristão que luta contra uma vontade que às vezes ele nasceu com isso ao longo da história, da vida dele, alguma coisa levou ele para esse caminho, mas ele resiste a isso, porque ele ama mais a Deus do que os seus próprios desejos. E ele se priva disso, ele não pratica, ele se arrepende, ele pede perdão e ele fica fiel. Por que ele não pode ser salvo? Qual a diferença minha que sou hétero e às vezes tem um desejo que é proibido para mim, minha mulher tem um desejo que é proibido para ela e luta contra isso? Qual é a diferença? Então, para mim é o seguinte, uma pessoa que tem desejos homossexuais, ela pode ser salva por Cristo Jesus, desde que ela não ceda aos seus desejos homossexuais, assim como os héteros que estão aqui serão salvos, desde que eles não cedam aos seus desejos sexuais proibidos. Sim ou não? Sim. Tá aí a sua resposta. E você já parou para pensar, galera, isso aqui é uma hipótese que eu levanto, tá? Eu nasci na igreja, tive meu período que eu fiquei afastado, mas é uma hipótese que eu levanto que é para se pensar. Geralmente quem é crente mais antigo vai lembrar. Não que nós somos tão antigos, pastor, aponto pro senhor, mas não é que não é muito antigo, não. Já percebeu que a maioria das vezes nas igrejas às vezes tem um senhorzinho que tá lá a vida inteira e nunca namorou? Mas, gente, todo mundo namora, todo mundo casa. Por que tem pessoa que nunca namorou, nunca se relacionou com ninguém, não quer se relacionar? Mulheres também assim na igreja eu já conhecia. Uma até meio conhecida minha da Priscila casou ano passado, né, Priscila? Vai casar ainda? Vai casar, não achou ainda, tipo assim, algo extraordinário, porque ela tem tipo quase 50 e nunca namorou. E eu paro pra pensar às vezes, será que essas pessoas não têm uma luta interna dentro delas? Que não divide com ninguém, porque a igreja realmente não está preparada para trabalhar sobre isso. Quando chega um homossexual na igreja, ninguém quer receber com amor. Vai querer meter a mão, sai capeta, jogar no chão, expulsar e não quer entender a vida da pessoa. Mas gente, a igreja, infelizmente, não está preparada para lidar com o homossexualismo. Por isso que se perde tanto homossexual, por isso que várias pessoas que têm problemas homossexuais tentam tirar a sua vida, pessoas que, assim, querem ser cristão, né? Gente, eu conversava com um pastor, eu tive uma experiência, e aquela experiência me arrasou demais e eu me aprofundei para estudar sobre isso. Eu fui conversar com um conhecido que ele era travesti, abandonou a vida de travesti, mas continuou com os desejos homossexuais. Ficou firme na igreja, se aboliu dos seus desejos por um tempo, mas depois acabou recaindo no homossexualismo. E um dia eu fui visitar ele falou assim, você ainda é o único cristão que veio me visitar. E ele era muito famoso na cidade, um trabalho extraordinário, tinha muitos funcionários. E eu visitando ele um dia, ele falou pra mim assim, Wesley, eu queria falar algo com você com todo respeito, tá bom? Que você é cristão, você vem aqui me visitar, pregar pra mim. Ele falou assim, tá vendo minhas funcionárias? Tô vendo. Com todo o respeito do mundo, que eu amo a Prisciele, vocês são uma bênção. As minhas funcionárias são bonitas?
Falei, são muito bonitos os funcionários. Você acredita que essas meninas ficam nuas? Elas se esfregam em mim e por que que eu não sinto nada? Só que ele falou isso chorando, chorando, com a revolta da natureza dele. Ele falou chorando assim, por que que eu não sinto nada, cara? Explica pra mim por que que eu não sinto, por que que eu sou assim? Aí ele apontou e falou assim, eu oro pra que entre alguém nessa porta aqui, solteira, pra mim se apaixonar. Isso não acontece comigo, o que que tem de errado? Ele falou isso chorando. Eu comecei a orar em espírito, eu falei, Deus, tem misericórdia desse homem. É muito mais terrível do que eu imaginava. Você está entendendo? Então eu penso que a igreja tem que ter um olhar diferente. Em que sentido? Entender o que acontece com aquela pessoa e tratar ela com amor e carinho. E sim, se ela não ceder às práticas proibidas por Deus, ela pode ser salva mesmo tendo esses desejos, porque ela vai combater esses desejos com a graça de Cristo e do Espírito Santo. Ela pode ser salva, desde que não ceda às práticas pecaminosas. Então a igreja precisa saber lidar com essas pessoas. E outra, tem muitos no nosso meio. Eu já aconselhei, não foi um, não foi dois, 3 presbíteros de igreja tradicionais da Assembleia de Deus, homens casados com filhos que têm desejos homossexuais. Que você nunca falaria que um homem daquele tinha desejo homossexual, porque não tem um traço de homossexualismo. E me chamaram para perguntar se aquilo ali era um espinho na carne, se era um demônio. Aí eu tive que aconselhar com amor e carinho e falar, irmão, ó, eu não sei por que isso está acontecendo na sua vida, porque pode ser inúmeros fatores. Pode ser só influência, pode ser também que não tenha só influência. Eu conheço pastores que o filho se tornou homossexual. Que influência que ele teve na casa de um filho de pastor? Então cada caso é um caso que tem que ser assistido pela graça e pela misericórdia redentora de Deus. E sim, para mim uma pessoa que tem desejo homossexual, ela pode ser salva por Cristo Jesus, desde que ela não ceda aos seus desejos e consiga combatê-los com o domínio próprio que o Espírito Santo traz. Assim como o hétero será salvo. É a minha posição. Beleza? Muitos podem ser que não concordam, outros podem ser que concordam, mas é aquilo que eu entendo à luz da Bíblia Sagrada. Porque Cristo veio justamente para isso, para os doentes, para os pecadores. Maravilha? Show de bola, bora lá, galera. Eu quero ficar um pouquinho nesse assunto aí. Ei, pastor William, vamos lá. Vamos lá, você falou que pode nascer com essa anomalia. Eu entendo que sim. A maioria dos cristãos tradicionais vai querer que não. Essa anomalia, então, veio depois do pecado. Depois da queda do homem que acontece tudo isso. Então, antes da queda do homem, não tem anomalia. Não teria, porque o homem estava no estado de perfeição. Sim, então o estado perfeito de Deus é que não haja isso. Não, é impossível haver isso no estado perfeito, porque é antinatural. Então, vamos lá, vamos só arrumando, então. Só para mim poder passar, porque eu tenho certeza que algumas pessoas não vão entender. Eu posso nascer assim, eu sou assim, e vou ficar assim. É isso, o pensamento. No estado original e perfeito de Deus não existe isso. Não. Mas através da queda do homem começou a existir isso. Sim, por conta do estado pecaminoso que o homem se encontra. Então, o estado pecaminoso vai me levar a isso. Mas eu vou para o céu, sim, ainda com sentimentos, se eu negar a isso. Não tem questão de ser. Você pode ser, mas não pode ceder. Exato. Se você negar, isso. você vai para o céu. Isso. Vocês entenderam, gente? Pessoal, eu não sei se no nosso meio tem pessoas que têm esse tipo de desejo. Você vai ser salvo desde que você não ceda a esse desejo. O que é ceder? É cair, praticar, fazer o ato. Pecou, errou. Viver nessa prática é você se afastar de Deus. Deus abomina essa prática. Ele repudia, porque é antinatural. Por conta da queda de Adão, da anomalia que acontece no gênero humano, você, para mim, tá? Não são todos os teólogos que entendem assim. Você pode ter esses traços por uma anomalia genética, mas por que Deus então fez eu nascer assim? Deus não dá um fardo para ninguém que não consegue carregar. Se você tem essa dificuldade, você pode ter certeza que a graça de Cristo ela vai abundar na sua vida e você vai conseguir vencer isso se você é um verdadeiro cristão. Você vai vencer isso, eu não tenho sombra de dúvida. Assim como os héteros vai ter que vencer. Pra quem é hétero não vai ser difícil também? Claro que vai ser difícil. Tem momento da sua vida que você se encontra na saia justa, por conta dessa natureza caída que ainda habita em nós. É uma briga constante, pessoal, para homens e para mulheres que são héteros. É uma briga diária para quem é casado e para quem é solteiro também. Para você ter um sexo proibido. O sexo antes do casamento é proibido para você. Você não luta contra isso, não é terrível? Não dói na sua carne às vezes? Eu sei como é que é, eu já fui solteiro, já fui jovem já. Não que eu sou velho hoje. Mas... E para nós que é casado também a luta é do mesmo jeito. Para nós é um pouco diferente, que nós temos nossas mulheres, vocês têm seus maridos, mas uma hora ou outra você vai ser tentado pela sua natureza porque você é homem, você é mulher, e você vai vencer porque a graça de Cristo opera em você. Ô, glória! Olha lá. Nesse assunto ainda,
lado emocional, né? É quando, por exemplo, numa família, o pai, por exemplo, a mãe, ela tem um foco muito grande de ter um filho homem, e esse filho homem uma filha mulher, né? E aí, tipo, a mãe, o pai desejou que fosse um homem. Acaba projetando uma menina, nasce um menino. Isso daí pode afetar? Isso. Bom, dentro dos estudos aí da antropologia que vai estudar a natureza do homem, fala que a criança pode receber tudo isso. Exemplo, doenças hereditárias, que acaba que o filho herda do pai por conta de genética. Isso é também cogitado e pensado dentro desse aspecto. Por quê? Assim, pessoal, eu respeito muito isso, tá? Eu vou pontuar muito bem, que eu acho que isso daí pode até envolver isso que eu vou falar agora. Tem pessoas que acreditam em maldição hereditária. Eu respeito quem crê assim, mas eu não gosto de usar o termo maldição hereditária. Por quê? Porque toda maldição era quebrada na cruz. Nós não precisamos fazer nada para quebrar algum tipo de maldição. Você aceitou Cristo, se tivesse alguma maldição sobre a sua vida, acabou. Na cruz ela ficou lá pendurada. Eu acredito em um quê, irmão? Eu acredito em demônios que trabalham em famílias e em regiões para levar as pessoas para um determinado tipo de pecado. Exemplo, o meu avô morreu bêbado, literalmente. Ele tinha problema com cachaça. O meu pai teve problema com bebida, eu tive problema com bebida, meus irmãos e meus parentes, tudo tem problema com bebida. É uma maldição hereditária? Eu não entendo que é uma maldição hereditária. E isso, cientificamente, pode ter passado no genoma para nós, esse negócio de ter prazer pela bebida, mas é aí que entra quem? Os demônios para levar os meus parentes, a minha família, como levou eu também, para o caminho do alcoolismo. E isso é quebrado na cruz de Cristo, tá entendendo? Então, de forma genética, isso também pode acontecer. Eu acho que não é privado de acontecer. Não é muito a minha área, mas tem uma possibilidade sim, porque se pode passar doença, pode passar várias coisas. Exemplo, quem é drogado e usa droga ali na gravidez, a criança nasce até com abstinência, isso daí já é provado cientificamente. Então essas coisas podem sim, acho que, ser projetadas para criança também. E aí, assim, não sei o que você acha disso, né? Mas a pessoa que tem esse problema, talvez ela conhecer a história familiar dela, né? Dela saber que, tipo, minha mãe, meu pai desejava que eu fosse uma mulher. Sim. E eu sou um homem. Pode ser. Não é? E outro problema que acontece dentro dessa situação é quando a criança é pequena, que eu não acho aconselhável, às vezes vestir o menininho de menininha, né? Se fosse menina, como é que ia ser linda, né? Gente, eu tô abismado com meu filho, tem 6 anos, ele tá lembrando de umas paradas que eu não sei como é que ele lembra. Essa semana nós foi assistir um filme junto com ele, ele lembrou de 4 anos de idade, nós foi no cinema, ele quebrou um óculos, nem eu tava lembrando, ele lembrou. Como que ele lembrou o negócio que ele tinha 4 anos de idade? Ele vai fazer 7 agora no ano que vem. Você tá entendendo? Então, tipo assim, você já viu esses negócios que tem pai, mãe, que coloca lá um vestidinho na menina, ou se ela fosse a menininha? Ou coloca a roupinha de homem na menininha, ou se ele fosse o menininho? Eu não acho isso daí muito legal, muito aconselhável, não. Porque às vezes faz daí porque projetou uma menina e nasceu um menino. Projetou uma menina e nasceu um menino. Entendeu? E aí é o caso da pessoa conhecer a história dela e ela não aceitar, né, esse julgo em cima dela. Essa parada aí do homossexualismo, eu acho que cada caso é um caso. Vocês lembram daquele cara super famoso chamado Clodovil que morreu? Era deputado? Uma vez eu vi uma entrevista dele falando que ele não nasceu homossexual. Na ideia dele, ele não nasceu homossexual. Ele falou que foi influenciado porque ele foi morar com um tio que era homossexual. E ele aprendeu aquilo como verdade e pegou aquilo pra vida dele. Mas ele falou assim, eu não nasci homossexual. Foi totalmente influência. Eu entendo que cada caso é um caso que deve ser assistido de forma particular e assistido com a graça de Deus. Com misericórdia. Não com dedos apontando. Entendeu? Beleza, irmão? Beleza, irmão. Maravilha, bora lá. Pode falar. E quando a pessoa faz a cirurgia? De trocar o sexo e depois acaba se convertendo? Por que você tá falando grosso? Fala você. Pastor. E quando acontece a pessoa fazer a cirurgia? E quando acontece a pessoa fazer a cirurgia para troca de sexo? Tem salvação? Eu penso o seguinte, o único pecado que segundo a Bíblia não tem perdão seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas afetaria diretamente a vida da pessoa. Ela não poderia voltar a ser aquilo que ela nasceu para ser. E ela teria que lutar com isso pro resto da vida dela, mas a salvação eu creio que ainda aconteceria se ela se arrependeu de forma genuína. Porque todo o pecado será perdoado ao homem, só não blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso, segundo a Bíblia, não seria uma blasfêmia. Se ela se arrependeu, ela teria os traços da escolha dela pro resto da vida, mas poderia ser salva sim. Através de Cristo Jesus, claro. Deixa eu complementar dela. Eu sei, conheço um homem que fez cirurgia, troca de sexo, casou com um cara
está na igreja cantando. Aí é totalmente ao avesso. Porque se ele... Aí é blasfêmia. Não é blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso. Mas o que acontece é o seguinte. Ele está vivendo em uma prática contínua de erro e pecado sem arrependimento. Ele não nasceu para ser mulher, ele tirou o órgão masculino e se tornou uma mulher. E ele é convencido que é uma mulher e está numa prática que para ele é proibido, porque ele é homem. Para Deus ele é homem. Ele não deixou de ser homem, só porque ele arrancou o órgão masculino, ele não deixou de ser homem. Ele é homem e está numa prática contínua daquilo que Deus proíbe. Ele está se deitando com outro homem. Mesmo que ele tenha um corpo de mulher, tenha um órgão genital de mulher que ele reconstruiu, ele é homem. Para ele está totalmente entregue à sua prática pecaminosa. Ele se engana se pensa que ele está salvo. Porque todo dia que ele se deita lá com a pessoa que ele tem relacionamento, ele está fazendo o que é abominável perante Deus. Agora, se ele abandonasse esse homem, e mesmo sem órgão, ele ficasse no celibato, ou casasse com uma mulher que aceitasse ele assim, que eu acho muito difícil, mas pode ter, ele poderia ser salvo, porque ele nasceu para ser homem. Vai levar pro resto, se ele se arrepender genuinamente, ele vai levar pro resto da vida as consequências da escolha que ele fez. É assim, galera, ó. Nós precisamos entender uma grande realidade. Deus, ele perdoa o pecado, mas o pecado tem consequências que pode levar pro resto da sua vida. Eu busquei com as minhas mãos uma consequência que eu vou levar se Deus não me curar pro resto da vida. Eu tenho problemas no estômago, por quê? Uma vida desregrada de bebida e drogas. Entendeu? A consequência fica até Deus quiser, ou ele cura ou eu vou morrer com ela. Mas ele me perdoou, porque eu me arrependi, não estou mais no mundo do vício, da droga nem da cachaça, mas a consequência ficou. Vocês gostaram desse tema, hein, galera? Pastor, ainda sobre isso. Mas é algo que vai mudar o tema também. Uhum. Por exemplo, tá falando sobre o homossexualismo. Eu também já vi caso de homem ser homossexual e ser muito usado em profecia. Não, mas ele estava na prática ou ele tinha traços e desejos? Ainda, tem desejo. Oi? Vamos lá, vou falar algo bem legal aqui. Olha só. Dentro do texto sagrado, olha o que a palavra de Deus diz. O próprio Cristo. Naquele dia, muitos me dirão, em teu nome eu expulsei demônios. Eu operei sinais e maravilhas. Sabe o que é maravilha? Eu nunca vi uma maravilha, operação de maravilha. Maravilha não é cura. Maravilha é algo assim que você não se explica jamais. Maravilha seria eu nascer faltando essa parte aqui do meu braço. Ó, faltando isso daqui tudo, cotoco. O reverendo ora aqui pra mim, na hora, pluf, nasce um braço. Ele nasce aqui um braço na frente de todo mundo. Tem pessoas que vão realizar esse tipo de sinais em o nome de Jesus. E olha o que vão ouvir de Jesus. Afasta de mim que eu nunca conheci vocês. Galera, tem profissionais da fé, tem charlatão pra tudo quanto é lado. O apóstolo Paulo disse que alguns pregavam por status, outros por fama, outros para ter glória. Cada um tinha... E esse texto é curioso que Paulo fala bem assim ainda. O importante é que pregue. Deus tem compromisso de não voltar vazia. Qual palavra? A minha ou a dele? A dele. Então tem pessoas, pessoal, que está pregando aí, não tem nada de Deus, mas está pregando a palavra de Deus. E Deus vai cumprir a palavra dele. A palavra dele, é a palavra dele que tem poder, não é a do Wesley. Então tem pessoas que realmente estão vivendo uma vida podre de pecado, mas está anunciando a palavra de Deus. E nem outros detalhes, tem que saber se não é espírito de adivinhação. Porque Paulo e Silas expulsou o espírito de adivinhação. E aí tem uma grande diferença de espírito de adivinhação e profecia. O que é profecia? Profecia geralmente é revelar o futuro. Revelar o futuro, ou seja, Satanás ele sabe o seu passado, o que está acontecendo. O futuro ele não sabe. O futuro pertence a Deus. Homens de Deus podem prever o futuro usados por Deus. Agora, homens usados pelo Satanás, pelo espírito do maligno, eles podem saber o que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida. Porque eles não dormem, estão por aí. Beleza? Aquela moça ali, faz tempo que ela levantou, acho que é de verde. Pode falar. Corre lá. Peraí, segura aí, Júlio, segura aí. Deixa o Paulo correr hoje. Quando eu nasço com afroditismo, que faz... Hemafroditismo. Isso aí. Eu tenho poder de... Eu tenho poder de escolha de escolher se eu sou homem ou mulher? Essa é uma pergunta fantástica. Até mesmo dentro do mundo da medicina, como que a pessoa vai decidir o que ela vai ser? Geralmente o corpo da pessoa que nasce hemafrodita, quando chega ali para 12, 13 anos de idade, que é a idade da puberdade, o corpo dela vai começar a se desenvolver ou para um sexo ou para outro, ou masculino ou feminino. E é aí que a família com a pessoa, ou geralmente a pessoa vai escolher, né, para quem que ela tem mais desejo, né? Ah, eu gosto de mulher, e eu gosto de homem, aí a pessoa mesmo vai poder escolher. Entendeu?
Mas isso daí acontece na idade da puberdade, com o desenvolvimento do corpo. Geralmente uma vai desenvolver mais para mulher, outra para homem, e aí ela vai tomar a escolha do que ela quer. Mas não pode ter relação com os dois sexos, vai ter que fazer uma escolha e seguir aquela escolha. Levanta a mão, galera. Peraí, vai aqui e já volta aí. Ninguém queria perguntar, agora todo mundo aqui, beleza, aí sim, hein? Alguém tem que começar, né? Você acha que os abusos podem influenciar? Eu conversei, essa pessoa que eu falei pra vocês, que chorou que nem criança, com sinceridade, eu não vi algo ali que era, tipo assim, uma ceninha, não, tinha sinceridade, eu vi angústia. Ela sofreu abuso quando era criança, por isso que eu falo que todo caso é um caso e deve ser assistido com a graça e com a misericórdia de Deus. Cada caso é um caso. Então pode ser que sim. Pelo que eu já ouvi de relatos, que não foi o primeiro, pode ser que sim. Assim, a igreja recebe um ex-homossexual. E ele ainda tem os traços, como o Wesley falou. Às vezes ele é afeminado pelo excesso de progesterona e por... Só que ele não está na prática. Ele quer entrar no louvor ou ele quer pregar, ele tem um ministério. E ainda tem os traços femininos, assim, os trejeitos. Como a gente recebe? Se ele não está praticando, e pode entrar. Tranquilamente. Eu conheço um grande pastor, homem de Deus. Porque às vezes as pessoas veem um afeminado e já falam... Já julga. Mas já julga. Se ele não estiver praticando, ele está melhor do que uma pessoa que está ele é um cristão. Se ele não está na... Tem um monte, rapaz. Olha lá. Galera, é assim... Eu conheço um pastor que ele chegou a ser presidente de campo. Ele foi travesti, se converteu, hoje ele é casado com uma missionária, ele tem filhos, e ele já pregou pra tudo quanto é lá do Brasil, é usadíssimo por Deus, e ele tem trejeitos ainda. Uma hora ou outra ele dá um desmunhecado, ele dá um negócio meio estranho. E a mulher dele fala pregando, a mulher dele é uma grande pregadora, também fala. Eu tenho que ficar controlando, postura, tá? Não fica assim não, vai. Entendeu? Só que ele é transformado, tipo assim, nunca mais teve relato dele nesse tipo de prática de pecado, e é um grande homem de Deus, mas ainda tem uns trejeitos. Ele era travesti tudo. Eu concordo 100% que se não tá na prática, tá bom? Ó, como é que eu sei? Gente, Jesus é claro. Pelo fruto nós conheceremos quem são os verdadeiros cristãos. Se tem fruto de arrependimento, não tem mais nada contra, a pessoa não tem defamação, a pessoa mostra na prática que é um genuíno cristão, o porquê que ele não pode participar, o porquê que ele não pode cantar, tem que ser introduzido em todos os projetos da igreja, em todo o planejamento da igreja. Fica tranquilo, galera. Quem que vai perguntar agora? Wesley, só para falar, teve um acampamento que tinha um ministro de louvor que chama Fábio Felizbino. Fábio, um dia ele, numa tarde, ele falou assim, ó, eu tenho um jeito afeminado, muita gente acha que eu sou gay, mas eu fui abusado quando criança. E, cara, um cara extremamente de Deus, extremamente. Você tá vendo aí? Foi o que a irmã falou ali, ó. Agora eu queria fazer uma outra pergunta para você. Nós sabemos que a nossa religião, ela vem do judaísmo. E a igreja, ela exclui muita coisa do judaísmo. Confesso, nós não comemoramos as festas judaicas. A gente deixou de lado algumas coisas do judaísmo que são importantes, e a gente trouxe talvez coisas que não são para nós. Assunto, irmão? Sim, pera aí. Vamos mudar de assunto. Já que responde ele, faz isso por mim. Tá bom, vamos lá. Sobre esse assunto, para nós fechar. Tem ainda sobre esse assunto, irmão, que tem? Vou te responder, segurei. Tem algo muito legal que ficou do judaísmo para trás que eu entendo que tem que ser observado por nós. Algo muito legal. Eu conheço minhas ovelhas. Pastor, eu nasci homem e até os meus 5 anos eu gostava de mulher. Eu ficava na creche, eu tinha namoradinha. Eu, como toda criança, eu tinha umas brincadeiras meio safadas com as meninas. Obrigado pela sinceridade. E aí o meu pai era alcoólatra e o meu pai não gostava de trabalhar e ele batia na minha mãe colocou ele para fora. Ele, antes dele morrer, ele falou que a minha irmã seria prostituta e a minha irmã viveu 11 anos amigada, que eu seria homossexual e que o meu irmão seria bandido. E a partir deste momento, tudo isso mudou em minha vida. E eu gostaria muito de viver uma vida normal como todo homem.
de Deus, entendeu? Porque eu creio que Deus tem uma obra na minha vida, eu sei que eu sou escolhido de Deus, Glória a Deus. entendeu? Só que eu queria perder esses trejeitos. É isso. Meu querido irmão, como é que é seu nome? Ô Juliano, muito obrigado, viu, pela sua sinceridade de abrir o seu coração e falar isso com a igreja de Deus. Eu creio que tudo isso daqui está sendo muito confortador para o seu coração. Talvez você nunca tenha ouvido todas essas verdades, que eu entendo que é a luz da Bíblia Sagrada. Sim. E eu não tenho sombra de dúvidas, irmãos, que com tudo que você viveu, com o que você continua vivendo, que a graça de Cristo é para você, que a salvação ela é para você, que Cristo ele tem o poder de preservar você até aquele grande dia. Amém. Dentro daquelas palavras do apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para sustentar até aquele grande dia. É ele que vai continuar te dando graça para você continuar firme, continuar em pé e lutar contra tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Que Deus continue te guardando, meu irmão, te preservando. E o céu é para pessoas que nem você, arrependidas, que aceitaram a graça de Cristo Jesus. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Vem cá, cadê os pastores da igreja? Tem pai de destino aqui, cara. Glória a Deus. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Glória a Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelo seu Filho, Senhor Deus. Que a sua graça redentora esteja sobre a vida dele, Senhor Deus amado. Continue, Senhor Deus, preservando ele para a glória do teu santo nome, Deus amado. Deus, continue operando essa obra maravilhosa na vida dele, Senhor Deus. A sinceridade do teu Filho, ó Deus de Israel. Bendito seja o teu nome, Deus amado. Guarde-o. Ajude-o, ó Deus. Preserve ele, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Para a glória do seu nome, Deus. Cremos, Senhor Deus, na vitória plena do teu Filho, Senhor Deus. Para a glória do seu nome, Deus. Para a glória do seu nome, Deus amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus amado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Bendito seja o seu nome, ó Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos falar de judaísmo agora. Aleluia. Vem cá, já ganhei meu dia. Pode abrir aqui, ó. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Que bênção, né, pessoal? Esse é o poder do Evangelho restaurador, do Evangelho que abraça. É para isso que Jesus veio, para nós, os pecadores, os falhos, os perdidos, os caídos. A salvação é justamente para nós. Eu quero responder a pergunta lá do irmão. A última. Tá bom, vamos lá. Na verdade, não é sobre homossexualismo, mas é mais voltado para a mulher. Eu gostaria que você explicasse para a gente o texto de 1 Timóteo 2,9, que fala sobre os deveres da mulher cristã, que é um texto meio complicado de se entender. Submissão? Fala sobre os penteados, sobre não falar. Legal, que geralmente quando as irmãs vão perguntar, a tecla que elas batem, o que é ser submissa? Eu tenho que ser escrava do meu marido? Sobre não falar numa reunião, né? A ideia ali do apóstolo, ali, quando ele traz aqueles aconselhamentos, como a mulher deve se apresentar na igreja, no culto, ela deve ser sim assistida sobre uma perspectiva judaica do primeiro século, aonde as mulheres não eram alfabetizadas, as mulheres não podiam estudar, não sabiam ler, não sabiam escrever, e por isso tinha aquele problema que o apóstolo Paulo vai falar também, que a mulher devia ficar calada no culto, se tivesse dúvida perguntava em casa pro marido. Por quê? O que acontecia era o seguinte, tinha as reuniões no templo e nas sinagogas, aí lá o homem lá, o escolhido, abria a lei de Deus lá, aí começava, começava lá, e os homens estavam entendendo. Por que entendia? Porque os homens com 3 anos de idade eram levados aos pés de um escriba para aprender a lei. As mulheres não aprendiam, ficavam lá com as coisas domésticas. Então ficava lá aquela cutucando lá, o que ele tá falando, bem? O que ele tá falando? Aí fazia barulho no culto, na reunião, por isso que ele fala, se a mulher tiver dúvida, pergunte em casa para o marido. Então, um dos pontos principais ali sobre a mulher não poder ensinar ou exercer autoridade na igreja
É que as mulheres não tinham esse preparo escriturístico, conhecimento bíblico. Mas tem uma outra classe de teólogos que vai falar o seguinte: Paulo continua dizendo no texto que na verdade não é apenas isso, é porque Eva pecou. Porque Eva errou, então a mulher está proibida de ensinar no templo. O que acontece é o seguinte, vai ter outro contrassenso, que aí vai entrar em outro desdobramento. Pode ter pastora como ministério? Tem duas possibilidades. Tem os teólogos que acreditam que pode e tem os teólogos que acreditam que não pode, que não seria um ministério bíblico. Porque lá em Efésios capítulo 4 não aparece separação ministerial eclesiástica feminina. E aí qual que seria a resposta deles para não ter mulher como ofício igual são dos homens? Seria um contrassenso. Dentro de que possibilidade? Vamos supor que na igreja eu sou diácono, aí a Princiele tem mais tempo que eu, a Princiele é a pastora da igreja. Ela é a pastora da igreja no sentido ministerial mesmo, com o mesmo pé de igualdade dos homens da Bíblia, aqueles separados. Na igreja, eu por ser diácono, seria submisso a ela, sim ou não? Sim. Mas em casa, quem tem que ser submisso? Então, tipo, em casa ela é submissa a mim, na igreja eu sou submissa a ela. Seria uma inversão de valores. Então, por isso que alguns vão ser bem tradicionais, conservadores, e falar o seguinte: a mulher não pode exercer a liderança na igreja, no sentido de pastorear a igreja, primeiro, porque Paulo está falando que a mulher não pode ensinar, porque naquele contexto a mulher não era letrada. E segundo, porque Eva pecou, Eva errou, então a mulher acabou acarretando, tipo, essa proibição. Mas, na verdade, agora uma posição particular minha, tá? Minha, e eu vou explicar o porquê. Eu entendo que quando Deus não deixa uma mulher ser líder de uma igreja, dentro de uma perspectiva, eu entendo que a mulher pode liderar a igreja, tá? Não é que eu sou contra, vou explicar. Biblicamente, o que eu entendo quando uma mulher pode liderar uma igreja? Quando não tem um homem capacitado, separado e levantado por Deus. Irmão Wesley, isso é machismo. Não é machismo. É Deus tendo misericórdia das mulheres, é reguardando as mulheres. Por quê? Irmãos, isso aqui é ponto passivo. As mulheres são mais emocionais e mais emotivas, sim ou não? Sim. A Bíblia trata a mulher como o vaso mais frágil. Em que sentido? Neste sentido. As mulheres são muito mais capazes do que nós em vários fatores. Geralmente as mulheres oram mais. Sim ou não? Oram mais. Então não é que as mulheres não têm capacidade, elas têm, mas é Deus guardando vocês. Tem homens aqui que já participou de reunião de ministério, não era pra ser assim, mas tem reunião de ministério que o pau quebra. O pau quebra em reunião de ministério. Aí você imagina uma mulher que é a presidenta da igreja, um monte de homem brigando ir pra cima dela, como que ela vai agir? Vai chorar, infelizmente, é da mulher. Como que ela vai segurar 30 barbadas ali? Como é que ela vai conseguir manipular aquilo ali? Uma mulher que é mais emotiva, é mais reguardada, é mais delicada. Então é um cuidado de Deus para as nossas irmãs não deixar ela nesses cargos de liderança. Então entenda o seguinte, uma mulher biblicamente, tá pessoal? É a minha posição, claro que tem outros eu respeito. Uma mulher ela pode estar na frente de um trabalho, de uma igreja, até Deus levantar um homem capacitado separado. Deus levantou? Ela vai sentar e ser pastoreada. Ela pode auxiliar de várias formas. Na igreja primitiva tinha diaconisa, tinha Febe, que era diaconisa. E aqui é um ponto legal. Velho Testamento não tinha sacerdotisa. Tinha? Deus separou homens, sim ou não? Novo Testamento, Jesus Cristo poderia escolher mulheres para ser apóstolas? Poderia, sim ou não? Por que não escolheu? Quando Judas se mata e abre uma possibilidade de colocar mais uma pessoa no lugar de Judas, tinha mulheres capacitadíssimas. Tinha Maria Madalena, tinha Marta, tinha Maria, irmã de Marta, tinha a mãe de Jesus, Maria. Por que ela não entrou como apóstola? Não era preparada? Preparadíssima. Aí teve a eleição, colocaram quem? Um homem. Lá em Atos, quando tem um problema, os gregos falam bem assim, ó, estão desprezando as nossas viúvas aí, ó. Estão dando favoritismo só para judias. Aí eles vão levantar o quê? 7 diáconos. O que era melhor levantar? Mulher para cuidar de mulher, sim ou não? Mulher não entende mulher? Por que não colocou mulher para cuidar de mulher? Colocou 7 homens. Porque eu entendo que é um cuidado que Deus tem com a mulher. E com a mulher repousa uma responsabilidade gigantesca. Lá em Provérbios diz o quê? A mulher sábia edifica o lar e a tola destrói, sim ou não? Aí Paulo, dentro desse aspecto, vai falar o quê? A mulher deve exercer autoridade dentro do seu lar com os seus... É sobre as mães judias que repousava o quê? A responsabilidade de ensinar os estatutos de Deus dentro do lar. Lembra a ordenança de Deus? Ensina o menino quando ele acordar. Tá lá em Deuteronômio lá. Ensina ele quando ele estiver comendo na mesa, andando pelo caminho. Quem tinha mais contato com os filhos naquele contexto? As mães. Então, sobre as mães judias tinha responsabilidade de formar um verdadeiro cristão. Vocês já leram a história de Joan Wesley?
A mãe de John Wesley? Susan Wesley, que alfabetizou seu filho usando a Bíblia. Quem foi aquele homem? O maior evangelista que a Inglaterra já viu. Estuda sobre a história de John Wesley. E ele disse que ele foi tudo aquilo porque Deus usou a mãe dele, Susan Wesley. Uma grande mulher de Deus que exerceu esses princípios que Paulo ensinou dentro do lar. Ensinando seus filhos a palavra do Senhor. Eu sei que o contexto de hoje é bem diferente. As mulheres trabalham tanto quanto os homens. Mas eu entendo que esse cuidado que Deus tem com as mulheres é por conta do estado emocional das mulheres. A mulher deve exercer um papel, não que o pai não tenha esse papel também de ensinar os filhos na palavra do Senhor. Mas geralmente, pessoal, as mães são quem tem mais contato com os filhos. Até uma certa idade, sim ou não? Sim. Sempre são, né? E é isso, irmão. Não sei se foi satisfatória a resposta, mas essa é a ideia. Eu queria perguntar também sobre a parte de cima do texto que fala sobre as tranças, os penteados. Sobre isso daí, por que não podia usar trança e penteado não é que ele proíbe, ele fala o seguinte, que a beleza da mulher não seja apenas isso, né? O estereótipo que está para fora, mas seja uma mulher que é temente a Deus, que é fiel ao seu marido, que guarda os princípios. Ele não está sendo contra a mulher andar bem vestida. O problema é quando a mulher só tem aquilo, só tem isso daqui para apresentar, mas não tem nada aqui dentro. Entendeu? Tá vazia aqui dentro, por fora é linda, maravilhosa e bela, mas por dentro tá morta, que nem que Jesus Cristo falou. Esses sábios que vocês têm é que nem o sepulcro dos profetas. Por que Jesus fala isso? Por que esse trocadilho, sepulcro dos profetas? Porque eles embelezavam o sepulcro dos profetas. Na época de Cristo não tinha sepultura dos profetas. Colocavam coisas lindas, maravilhosas. Por fora o sepulcro era lindo, maravilhoso, embelezado. E por dentro tinha o que dentro do sepulcro? Morte, vazio, seco, osso. Tá entendendo? Que a nossa beleza não seja isso daqui só apenas, mas é o que está aqui dentro. Maravilha? Glória a Deus. Judaísmo. Deixa eu responder, irmão, senão o irmão me bate. O porquê que foi abolido do Velho Testamento, principalmente as práticas, né, judaicas, que apontavam para Cristo e as festas. A grosso modo é isso. Tudo aquilo apontava para Jesus Cristo. Tudo se cumpriu em Cristo. Agora tem um princípio judaico que eu acho que nós deveríamos observar, que nós não observamos. É o quê? É o zelo. O zelo que aquele povo tem pela palavra de Deus. Gente, eu já ouvi pessoa falar bem assim, pastor William, eu quero que Deus me levanta para ser missionário em Israel. Faz isso não. Se você for para lá, você vai se tornar um judeu. Você vai judaizar. Se você vê o zelo que aquele povo tem com as coisas de Deus, você cai para trás. Você cai para trás. Eles oram pelo menos 3 vezes por dia virado para o lado de Jerusalém. Isso daí acontecia da época de Daniel. Lembra que Daniel, lá da Babilônia, 3 vezes por dia virava para Jerusalém e orava? Para você ter uma ideia, o respeito que aquele povo tem com a palavra de Deus, com a lei de Deus, é extremo. Paulo fala em aos Romanos o zelo que aquele povo tem com Deus. Pra você ter uma ideia, eu estudei hebraico 1 ano com um professor que morou em Israel, Renato Shalom. Hoje ele está estourado na internet, no YouTube, você pode achar ele lá, Renato Shalom. E ele me falou como que era lá às vezes, quando tinha briga lá de... Ainda tem esse grupo de estudantes da Bíblia lá, tipo fariseu, sabe, essas coisas, ainda tem até hoje lá. Ele não chama de fariseu, mas são aqueles rabinos que tem lá. E às vezes, quando um entra em contenda com o outro, o grupo entra em briga com o outro, os policiais não usam cacetete, não usam spray de pimenta, não usam bala de barra, nada para conter a treta. Por incrível que pareça, ele falava que às vezes eles usavam uma latinha de spray preto. Eu falei, spray preto? Ele é. Supondo que tá nós aqui para brigar com vocês que tá aí. Tudo judeu, para brigar. O policial vem e escreve no chão lá, Adonai, Elohim, Hashem, que são os nomes usados para atribuir a Deus. Adonai, Senhor, Elohim, a ideia de Deus, mas no plural majestático, e Hashem, que é o nome. Aqueles nomes ali é sagrado para o judaísmo, ainda mais se for em hebraico. Tá eu e o Wesley aqui para pegar vocês, para bater no vocês. Mas se o Wesley pisar em cima daquele nome, eu mato ele, porque ele pisou em cima do nome do meu Deus. Olha o zelo, olha o zelo. Pra você ter uma ideia, todos os artigos em Israel que é escrito em hebraico não pode ser queimado nem jogado fora, eles enterram. Os jornais têm recipientes para você colocar ali e guardar, porque está escrito em hebraico, eles vão no lugar em terra, porque o hebraico para eles é sagrado, porque Deus escreveu nas tábuas dos 10 mandamentos em hebraico, então o hebraico para eles é sagrado. Judeu só fala em hebraico com judeus, e só usa o hebraico na maioria das vezes nos cultos, não usa o hebraico no dia a dia, porque para eles o hebraico é um idioma sagrado, porque Deus se comunicou com eles em hebraico. Olha o zelo que esse povo tem. Você quer ir lá fazer missão ainda? Você acha que você tem todo esse zelo com a palavra de Deus? Você acha que nós temos todo esse zelo com a palavra de Deus? Não. Olha o respeito e o zelo que esse povo tem. Só que também o zelo demais foi prejudicial para eles, que eles não conseguiram enxergar em Cristo Jesus o Messias.
Por ter tanto zelo, não enxergar a verdade em Cristo Jesus. Então é um povo que tem muito zelo, que ora demais, que respeita demais. O meu professor, quando foi para lá, ele foi para estudar hebraico. Ele falou que estava no túmulo de Davi. Que não é o túmulo de Davi, mas eles falam que é. Aí ele falou que chegou lá, estava lá, tinha alguns judeus lá. E ele fala inglês, lá os judeus geralmente falam inglês e hebraico. Com estrangeiros não fala hebraico nunca, só em inglês. Eles nunca vão falar em hebraico com estrangeiro, só falam em hebraico entre eles em locais religiosos, que envolve a Torá, a lei. Aí meu professor começou a falar com eles, né, com um deles, né, sobre Davi, tudo tal, em hebraico. Quando ele percebeu que o meu professor era brasileiro, começou a falar com ele em inglês. E quando percebeu que ele era cristão, expulsou ele de lá. Sai daqui agora. Sai daqui agora, você não pode estar aqui. A treta que acontece aqui por causa do seu povo, vaza daqui agora. Expulsou ele de lá. Expulsou. Você está entendendo como que é difícil um judeu se converter? É um milagre? Então eles têm um zelo gigantesco. Eu entendo que o zelo que eles têm, deveria o cristianismo ter para com as coisas de Deus. O respeito, o zelo, a dedicação. Mas não no extremo que eles não conseguiram nem enxergar o Messias. Eu entendo que isso daí deveria ter ficado entre nós. Esse zelo e esse amor e o respeito pela palavra de Deus. Demais, eles são extremos. Até com comida, né? Eles só comem comida kasher. Tem toda uma restrição. Tem uma amiga nossa que trabalha numa fábrica em Itapeira que faz queijo. Alguns judeus queriam fazer queijo lá, mas só que como que seria? Eles viriam fazer o queijo, teria que orar antes, lavar tudo antes e lavar tudo depois. É muito zelo, é um negócio absurdo. O meu professor, ele foi pupilo lá de um rabino, chamado Dr. Shilomo, já morreu. Aí esse Dr. Shilomo era um rabino que dava palestras para várias pessoas do mundo inteiro sobre o judaísmo. Aí, ele falou que nenhuma palestra, pastor William, nenhuma palestra, enquanto o Dr. Shilomo estava lá em cima terminando a palestra, o meu professor de hebraico, o Renato Shalom, ele era assistente. Ele estava lá embaixo aí conversando com alguns americanos. Aí uma americana cristã falou assim, escreve para mim o nome de Deus em hebraico que eu vou levar nos Estados Unidos pro meu marido. Aí o meu professor pegou e começou a escrever lá, né? Elohim, Adonai, Hashem, e colocou lá um texto bíblico. E nisso o Dr. Shilomo lá de cima olhou, ele escrevendo, né? E dando papel para o americano ir embora, ele guardou. Aí quando ele voltou lá, ele falou pro Renato Shalom, o judeu, o professor falou, o que você escreveu para ela no papel? Eu escrevi, ouve Israel, o Senhor é o teu Deus único. Ele falou assim, o porquê que você fez isso? Ele falou assim, Wesley, quase que eu apanhei. Eu falei, mas por quê? O que ela vai fazer com o nome do meu Deus? Para onde que ela vai levar? Você sabe o que ela vai fazer com aquele papel? Nunca mais faça isso. Ele falou que quase apanhou porque escreveu em hebraico o nome de Deus em um texto bíblico que deu para o americano levar embora. Você está entendendo o zelo que eles têm pela palavra de Deus e com o nome de Deus? Será que nós temos esse zelo, pastor? É um zelo tão grande que nesse sentido não é idolatria porque é o Deus hebreu. Idolatria é se curvar a Deus dos pagões. Mas é um zelo tão extremo que eles não conseguiram enxergar em Cristo o Salvador. Paulo fala sobre esse zelo lá aos Romanos. Então acho que nós devemos ter zelo, mas ele chega a ser ao extremo, né? Eles matam em nome de Deus. Tem judeus lá que esfaqueiam pessoas. Teve paradas homossexuais que em Israel, querendo ou não, tem. E teve rabino lá que foi lá e esfaqueou pessoas lá, desfilando. Não, Deus ele é adorado, adorado é idolatria, né? Idolatria no sentido, para Deus não é idolatria, é adoração, né? Que é o Deus verdadeiro. Idolatria é quando você adora uma divindade que não é Deus. Beleza, irmão? Será que nós conseguimos ter um zelo assim para as coisas de Deus? Será que nós oramos com fervor três vezes por dia virado para Jerusalém? Não, Wesley, a minha dúvida é a seguinte, a gente vê que Jesus chegou no contexto lá e o pessoal estava expulsando um demônio, e aí Jesus expulsa, e aí os judeus acho que falam que ele expulsou em nome de Beelzebub, certo? Aí eles atribuem, aí Jesus acho que fala sobre atribuir essa obra, não, os outros judeus falam que ele expulsa por meio de Beelzebub, e depois Jesus fala que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu queria saber se tem a diferença da blasfêmia contra o Espírito Santo e outro tipo de blasfêmia, talvez. Esse é o único texto bíblico que nos ensina o que realmente é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o próprio Jesus ensina o que é blasfêmia. Segundo o que Jesus ensina nesse texto, blasfemar contra o Espírito Santo é o que esses homens fizeram. O que aconteceu ali? Jesus ele está expulsando um demônio, e aí os mestres da lei, por inveja, por ciúmes, eles olham aquilo, eles entendem que é só Deus que pode fazer aquilo, mas por inveja, por ciúme, o que eles falam?
ele faz isso pelo poder do diabo, para incitar a multidão a não seguir a Jesus. Ele expulsa os demônios usado pelos próprios demônios. Aí Jesus, que sabe que eles entendem que aquilo ali é o poder de Deus, o que Jesus fala? Todo pecado será perdoado ao homem. Somente a blasfêmia contra o Espírito Santo que não será perdoado aos homens. Então, pelo texto e pelo contexto, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo. Exemplo, é eu ver aqui o pastor Williams ou qualquer irmão orar aqui por um paralítico. E eu vejo aquilo ali, que em nome de Jesus aquele paralítico andou por inveja, por ciúme, por não aceitar. Foi o capeta que fez isso. Então só pode blasfemar contra o Espírito Santo quem? Alguém que conhece o poder de Deus. Alguém que entende o agir de Deus. O ímpio não tem como blasfemar porque ele não conhece o poder de Deus. E o texto diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O ímpio é ignorante contra as coisas de Deus. Então só blasfema contra o Espírito Santo aqueles que conhecem o agir de Deus. Conhecer é uma coisa, viver é outra. Os fariseus conheciam a palavra de Deus. O que Jesus fala? Vocês têm a chave do céu. Vocês não entram e não deixem ninguém entrar. O que Jesus falou? Ouça o que eles digam. Façam o que eles mandam, mas eles falam, mas não praticam. Então conhecer é uma coisa, viver e praticar é outra. Então blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir uma obra de Deus ao demônio. E talvez isso aqui traga conforto para muitas pessoas. Quem aqui já pensou que blasfemou contra o Espírito Santo? Vocês nunca pensou? Já pensei. Sabe o que eu pensava? Quando tinha uma profecia na igreja eu não aceitava, era blasfêmia. Não é blasfêmia. Você tem o direito de questionar a profecia. Claro que tem. Se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, você vai receber? Deixa eu totalmente fora, você vai receber? Então a profecia ela deve ser analisada à luz da Bíblia. Quais são os 3 pilares de uma profecia bíblica? Você sabe quais são os 3 pilares de uma profecia bíblica? Consolar, edificar e edificar. Toda profecia vem para exortar, consolar e edificar. O que é exortar? Primeiro vem uma pancada. Sempre tem uma pancada primeiro. Lembra os profetas do Velho Testamento? Como é que eles começavam? Eles começavam assim, Israel, vocês são lindos. Vocês são maravilhosos. Como é que eles começavam? Torne ao Senhor o seu Deus. Abandone o pecado. Volte a Ele, que Ele voltará a vocês. Não era assim que começava a maioria das profecias? Vocês estão errados, estão em pecado, abandonaram a Deus. Exortação. Aí depois o que tinha? Se vocês se arrepender, aí veio o quê? O consolo e a edificação. Eu vou resgatar, eu vou restaurar, eu vou mudar, eu vou trazer do cativeiro. Esses são os pilares da profecia que o próprio texto bíblico fala no Novo Testamento. Toda a profecia vem para exortar, edificar e consolar. Então, quando alguém é usado por Deus, que eu creio em profecia, tá, pessoal? Eu não sou sensacionista, eu creio. Dentro dos pilares bíblicos. Se você receber uma mensagem que começar assim, ó, você não tá valendo muita coisa, não. Tá todo errado aí, mas eu tenho misericórdia de você. Dá ouvido. Dá ouvido que é Deus, porque nós sempre estamos devendo, nós somos devedores. Nós sempre a nossa vida é uma vida progressa de chegar na onde? A estatura do varão perfeito, não é? É uma progressão. Aí no termo técnico, na teologia, nós chamamos a santificação progressiva. O que é santificação progressiva? Cada dia mais você está buscando se santificar mais e mais para chegar à estatura de Cristo. E como que você faz a santificação? A santificação é a separação do pecado. Quanto mais você vai rejeitando as práticas pecaminosas, mais você se afasta do mundo, da sua natureza e se aproxima de quem? De Cristo. A plenitude disso é na transformação desse corpo. Quando Cristo voltar a transformar, aí a estatura perfeita. Mas enquanto isso você está num progresso, cada dia mais buscando o quê? Está mais próximo de Cristo. O que vocês estão fazendo aqui? Não estão buscando mais a Cristo? Se encher mais do Espírito Santo? Então isso é santificação progressiva. E blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir uma obra do diabo, uma obra de Deus ao diabo. Beleza? Pastor, vai vendo o horário aí, que se eu passar muito aí, o povo quer comer. Acabou? Glória a Deus. Ah, a caixinha? Meu Deus, tem um monte aqui. Meu Deus. O Wesley vai almoçar com a gente aqui. Ele vai estar aqui. Olha que pergunta legal. Se Deus é bom, por que existe fome no mundo? Quero uma base bíblica. Quer pegar? Quer que eu responda isso daqui? Essa, vai. Então tá bom. Tá bom. A última, hein? Se Deus é bom, então por que existe fome no mundo? É base bíblica para debater sobre o assunto. Vamos lá. Se Deus é bom e é misericordioso, por que o mal está no mundo? Que o mal também envolve fome e todas as calamidades. Se Deus é bom, por que tem crianças que nascem com doenças incuráveis e toda essa anomalia que acontece? É simples, a resposta é muito simples. Toda essa calamidade entrou no mundo por conta de quê? Do pecado do homem. A terra sofre por conta do nosso pecado. Paulo diz aos Romanos que a terra geme com dores de parto, aguardando a regeneração. Por conta da natureza, por conta do nosso pecado, a natureza sofre.
O que Cristo falou? O que Deus falou para Adão? Maldita é a terra por conta de ti, Adão. Você acha que leão comia boi? Não comia. Leão pastava, era para pastar. Tanto que tem profecias que nós trabalhamos na aula na igreja, do milênio de paz, que o leão vai voltar a comer capim, se você não sabe. Junto com um boi. Coloca um leão do lado de um boi hoje para ver o que vai acontecer. Você está entendendo? Então o que acontece? Todas essas calamidades existem no mundo, Deus ele é bom e misericordioso, mas existe por conta de nós. Porque o nosso pai pecou. E isso veio para nós. Então toda a maldade ainda existe, não é porque Deus não é bom. Ele é bom. Ele é tão bom que ele está convergindo tudo isso para voltar a ser como era antes. Acontece isso no mundo porque nós somos pecadores, nós somos desobedientes a Deus, nós se viramos contra Deus, nós buscamos abandonar a Deus. E Ele está buscando nos resgatar e convergir tudo como era antes. Então por isso que existe tudo isso no mundo. Por conta da maldade do homem, por conta do pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. A terra está debaixo de maldição. Pra você ter uma ideia, nem espinho existia na terra. Está lá no texto, agora a terra vai começar a produzir espinhos. Nem chover chovia na terra, porque a chuva traz morte. Animal morre, ser humano morre, traz calamidade. O texto bíblico diz que vinha um vapor e molhava a terra, porque sem água também não tem vida. Quem sabe qual foi a primeira chuva da terra? O dilúvio foi a primeira chuva da terra. Por isso que Noé pregou 120 anos e o povo falou, você é doido, Noé? Você é louco? O que é chuva? O que é chuva? Eles não sabiam o que era chuva. Vai cair água do céu, mas nunca caiu água do céu. Você é doido, Noé? E aí o que Jesus fala? A minha vida será como nos dias de Noé. O povo casava e se dava em casamento. E Noé, vai chover, galera. Se arrependa, vai chover. Olha o doidão aí. Que choveu o quê? E nós está 2000 anos o quê? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E o povo tá aí, os crentes tudo doido. 2000 anos, não vai voltar e nada. De repente, Jesus volta. Vamos comer, pessoal? Depois se dá na pergunta mais. Segura aí, galera. Segura aí. Deixa eu dar uma direção aqui. Vamos lá, rapidão. Gente, à tarde vai ter o campeonato de futebol, certo? Aí, ó, graças a Deus.